Maio de 2022, iniciou ali toda uma programação de festa do município. Foi anunciado uma programação, acho que nunca vista aqui na história do município de Irauçuba, um mês inteiro de comemorações. E aí, um dia ou 2 dias depois, vem a informação que você tinha sido ali diagnosticada com leucemia e teria que se afastar das funções. Eu quero que você fale esse período aí. No momento ali de começou a programação, você já sabia de alguma coisa, já estava tendo alguns sintomas? Como é que foi aquele período? Pronto, vamos lá. Eu vou falar. Eu nunca falei isso em público, e eu acho que eu só falei isso para o Nonato. No Natal, no evento natalino da gestão aqui na sede do município, ocasião em que duas pessoas da Igreja de Deus no Brasil, Jerônimo e Vitória Mesquita, louvaram ao Senhor nesse evento. E aí um dos louvores dizia que Deus estava me preparando para ser forte, que aquele mal não ia me matar. E quando houve esse louvor, eu senti algo muito forte, Adriano, muito, muito forte. Aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu fiquei assim, anestesiada naquele evento. E eu olhava para aquela multidão, quem lembra do evento, né, lá no bairro da Esperança, tinha uma verdadeira multidão naquele evento, e eu fiquei tomada pelo aquele sentimento, e eu me perguntei até a hora de falar, Senhor, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Pronto, e passou, e eu fiquei com esse pensamento, esse sentimento, alguns dias, e passou. Aí, e eu me sentindo muito mal. Só que eu negligenciei a minha saúde no nível assim que se eu disser tudo que eu estava sentindo, ela disse assim, pronto, então você estava doente era da cabeça, de você estar sentindo tudo isso e você não tem de se cuidar. Eu tinha um bebê e por ele ter 3 meses em dezembro, quando aconteceu esse evento, ele só tinha 3 meses e eu pensava, é o período de puerpério, ainda estou um puerpério mais estendido, e aí por isso que eu estou sentindo tudo isso. Muitas dores de cabeça que eu tomava, toda a novalgina que tivesse, já não resolvia. Muitas dores nas costas, as dores nas costas foram aumentando no nível que não era mais só dor nas costas, eu passei a ter, doía tanto as minhas costas, eu sentia tanta tensão que eu comecei a ter torcicolo, eu travava o meu pescoço, não conseguia mais olhar para um lado nem para o outro. Aliada a isso, manchas roxas, arroxeadas pelo meu corpo inteiro, manchas de 3, 4 centímetros, assim, pelo corpo inteiro, costas, principalmente nas pernas. É, eram muitos sintomas. E um sentimento que já no último mês, uma sensação que no último mês era demais de fraqueza. Muita fraqueza. Para me levantar, eu só levantava de manhã porque eu tinha que amamentar meu filho. E aí não dormia, problema terrível de não dormir, não conseguia dormir, uma insônia mais terrível do mundo, quando ia amanhecendo o dia era que eu cochilava, quando eu cochilava era hora de levantar para amamentar o neném. Mas eu lhe confesso que eu só levantava porque eu tinha que amamentar meu filho, porque doía da ponta do pé até a cabeça. Era uma dor tão insuportável que assim que eu mexia a cabeça com bastante cuidado, porque era uma dor enorme. Mas eu estava com isso há 3 meses me sentindo assim. Eram 3 meses com fortes dores, dores de cabeça, dores nas costas, e aí já no último mês, no mês de abril, a sensação muito forte de muita fraqueza. Foi o último Aliança da Cidadania que eu participei, eu levantei para ir para a Aliança da Cidadania, sentei de novo, e aí avisei, pedi o Nonato para ir na frente, começar o Aliança, que assim que eu me sentisse melhor, eu iria. E aí, quando eu me senti melhor, fui. Quando eu cheguei na Alianças, eu quase não conseguia ficar em pé. Quando eu me levantei para falar, eu lembro que eu só fui falar porque tinha acontecido problema de uma votação na Câmara e eu queria muito falar com os líderes comunitários sobre aquele episódio da votação da Câmara. E aí, por isso, eu falei, mas era fazendo força para ficar em pé. Né? Isso era no mês de abril. Quando foi na Semana Santa, que eu acho que foi 15, 14 de abril, na Semana Santa eu fiquei toda. Eu tava com uma mancha aqui e outra ali, 3, 4 manchas por vez. Na Semana Santa eu manchei toda. Era um dálmata. Eu manchei toda. Era muitos arroxeados pelo corpo inteiro.
E aí, quando isso aconteceu, aliado às outras coisas, que eu achava, eu lia e dizia, não, é estresse, é de quem tá amamentando, estresse realmente dessas manchas, as dores nas costas são as minhas tensões, que eu não durmo, tem a posição de amamentar, meu bebê muito gordinho, quase 9 quilos, com 5 meses, então era bem pesado o Gabrielzinho, e aí tudo eu arranjava uma justificativa, eu dizia, é por causa disso, é por causa daquilo, e não ia ao médico. Só que aí na Semana Santa, junto a tudo isso, eu tive outros sintomas. E aí eu liguei para o doutor Paulo George, que eu fui urinar. Minha urina era preta, como se fosse uma Coca-Cola sendo derramada no sanitário, muito, muito, muito preta. E aí eu liguei para o doutor Paulo George e disse, doutor Paulo George, eu estou com infecção urinária nunca antes vista. Que a minha, Você já deu o diagnóstico. nunca antes visto, infecção urinária. Disse desse jeito, falando com ele. Porque a minha urina não é amarelada, a minha urina tá preta. O doutor Paulo George tinha a informação de que o meu pai tinha leucemia. Então, ele já, sabendo que não existe essa urina dessa cor, ele já passou uma série, não me disse nada, mas você vai fazer todos esses exames aqui. Isso era dia 14 e 15 de abril. E aí eu fui, marquei especialista, marquei cardiologista, marquei... Lá pro dia, era do dia 4 em diante, de maio. Lá no dia 15, a pessoa sentindo tudo isso. Marquei para 15 dias depois. E aí fui protelando fazer os exames, protelando fazer os exames, protelando fazer os exames. Na sexta-feira, que eu nem lembro que dia era, mas acho que 29 ou 30, a minha gengiva começou a sangrar. Aí, assim, só as hemorragias na pele, que essas manchas eram, na verdade, hemorragias na minha pele, né? Eram sangramentos. Aí fiquei esses arroxeados. Não foram suficientes para me levar para o médico, mas aí quando foi à noite, eu não consegui dormir essa noite de sexta-feira inteira, porque eu deitava, a boca enchia. Eu deitava, a boca enchia. Sangrava direto? Sangrava direto. E era toda a gengiva, a inferior e a superior. Aí eu, pronto. Agora eu sei que eu tô com anemia forte mesmo, porque eu tinha um diagnóstico, né, para tudo. Era o estresse, aí eu disse, anemia. A anemia faz sangrar a gengiva, eu tô com anemia. Agora eu vou fazer meu exame. Aí amanheci no sábado, fui fazer o exame. Eu fui fazer o exame e levar o Gabriel Levi, que tinha completado 6 meses, levei o Gabriel Levi para tomar a vacina. Você já tinha sofrido anemia antes? Eu tinha anemia. Tenho anemia desde criança, da minha gravidez, muita anemia. Sempre tive anemia. As minhas 2 gravidezes, a minha anemia fica bem extrema, aguda mesmo. E aí, eu tive, por exemplo, na gravidez, sangramento na minha gengiva por causa da anemia muito forte. E aí, eu automaticamente diagnostiquei. Eu estou com estresse e com anemia muito forte. Vou fazer o exame para tomar umas vitaminas. Aí, fui no sábado, fiz os exames, levei o Gabriel para vacinar. Vacinei o Gabriel. Para andar do percurso onde eu vacinei o Gabriel até chegar no carro, eu não conseguia. As minhas pernas, elas pesavam assim, cada uma 100 quilos, eu não conseguia. Eu dizia, gente, como é que eu vou chegar no carro? Não estou conseguindo andar. E aí, pois vim, cheguei no carro, dormi no sábado em Fortaleza. No domingo, fui para a fazenda. Na fazenda, andei, fui até o açude, voltei. Isso tendo feito o exame no sábado. Vim para Irauçuba na segunda-feira. Segunda, teve o evento, uma live, onde eu falei um monte de tempo. Dei uma suadeira na hora que eu estava falando, tipo uma agonia, uma fraqueza. Eu suava, chegou, o suor escorria. Deu uma tremedeira de muita fraqueza em mim. Eu disse, rapaz, nervosa, eu não tô nem um pingo. E essa tremedeira, tô para não me segurar em pé. Mas era do problema de saúde. E aí, isso foi dia 2, na segunda-feira. Quando foi no dia 3, resultado dos meus exames que eu fiz sábado, né? Saíram na terça-feira de manhã. Abri. Aí, isso falei, não me senti mal no evento, deu essa tremedeira, mas não tive aquela sensação de fraqueza que eu tive na Aliança, só foi a suadeira e o tremor nas carnes, mas fiquei bem. Quando terminou o evento tinha gente representantes de associações diversas. Quando terminou, fui conversar com as pessoas, abracei um, tirei foto com o outro, sem máscara. Estava sem máscara nesse evento e eu usava máscara direto. Mas neste dia X, fiz a live sem máscara, fiquei sem máscara depois da live, tive contato aí com pelo menos umas 100 pessoas. Recebi o resultado terça-feira do exame. Na hora que recebi o resultado, passei para o doutor Paulo George e passei para o doutor Leonardo Fernandes. Quando eu vi para o doutor Paulo, acho que ele estava sem internet, não chegou logo. E eu já sou ansiosa, já passo para o outro na mesma hora. Doutor Leonardo, me ajude, dê uma olhadinha aí nos meus exames. Como o meu pai tem leucemia e eu vi os resultados do exame do meu pai, quando eu mesma abri, que eu olhei, peguei o Gabriel, botei aqui para amamentar, peguei o celular, vou ver meus resultados do exame. Quando eu vi,
eu achei semelhante ao do meu pai, só que bem pior. Quando eu descobri o problema de saúde do meu pai, o exame dele estava parecido com aquele. Só que o meu estava anos-luz pior que o dele nas taxas muito baixas. Aí eu, vixe, coisa estranha, passei pro doutor Leonardo. Eu acho que eu tô com um probleminha no sangue. Dê uma olhadinha aí para mim, por favor. O doutor Leonardo enviou muito atencioso. Muito obrigada ao doutor Paulo George e doutor Leonardo. O doutor Leonardo imediatamente enviou para uma hematologista amiga dele. E aí, gentilmente, tentando me explicar que eu tinha que ir para Fortaleza imediatamente. Procurando palavras. Eu percebi no jeito do doutor Leonardo falar, ele escolhendo as palavras para me dizer que eu fosse para Fortaleza. Eu disse, tá certo. O Nonato foi para uma reunião, vou ajeitar aqui as coisas dos meninos, me organizar para levar toda a minha turma e todo mundo para Fortaleza. Aí ele disse, não, você não vai esperar, o Nonato, você vai para Fortaleza agora. Aí você percebeu que o problema era grave. Aí foi o agora, eu disse. Aí olhei a outra mensagem do doutor Paulo George. Estou tentando falar com a hematologista amiga minha, mas não espere. Venha para Fortaleza agora. O doutor Leonardo tinha acabado de me dizer, em ligação, e a mensagem do doutor Paulo. Estou tentando falar com a hematologista amiga minha, mas não me espere. Venha para Fortaleza agora. E aí o agora de um com o agora do outro. Aí eu não tive forças para me levantar. De vez em quando eu digo isso, porque eu tento, eu busco, eu trabalho, mas eu não sou uma super-heroína. Naquele momento, eu olhei para o meu filho, amamentando aqui no peito, e eu disse, agora, meu Deus, meu filho, eu tenho que ir para Fortaleza agora. Eu não vou mais amamentar o Gabriel. Foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. E aí eu fiquei olhando para o meu filho, amamentando, alisando aqui ele, tendo aquele momento, curtindo aquele momento. Eu sabia que era a última vez que eu ia amamentar o Gabriel. Eu tinha certeza disso. E aí eu fiquei, aproveitei aquele momento, passei alguns minutos ali, amamentando e olhando muito para ele, alisando o rostinho dele. Aí eu chamei a babá, que me ajuda, e disse, Carlinha, vá buscar o Davi. Aí ela disse, é 10 e pouco, vou esperar ele vir. Aí eu disse, realmente, para não buscar ele, tirar da aula, vamos esperar ele sair. E aí eu fiquei com o Gabriel até o meu Davi chegar. Não ia poder esperar o Nonato, eu não queria ligar para ele dizendo o médico mandou ir para Fortaleza. Eu não o liguei, não avisei, eu preferi esperar ele chegar normalmente. E aí entreguei o Gabriel, aí pedi às meninas, gente, eu vou ter que ir para Fortaleza agora, façam uma mala para mim. Eu não conseguia levantar, Adriana. Não conseguia. Eu fiquei anestesiada na cadeira. Eu entendi que era grave, eu sabia que era grave, que muito provavelmente um câncer, e que era um problema de sangue. Imaginei na época que pudesse ser alguma questão genética, por causa do problema do meu pai. E aí, entreguei meus filhos. Beijei o Gabriel, beijei o Davi, entreguei as meninas e disse, cuidem dos meus filhos como se fossem eu. Eu vou para Fortaleza e eu não sei quando é que eu venho. Eu tenho que ir para Fortaleza agora e provavelmente eu vou ficar lá. Cuidem. E beijei e entreguei. E aí não fui mais para canto nenhum, só saí, desci e entrei dentro do carro. Era o Jadson com a Tainara que foram comigo. E eu não consegui tomar um gole d'água, não consegui, parei, como era o horário de almoço, parei na churrascaria dos motoristas para eles comerem alguma coisa. E comprei uma peta. Essa peta, única peta, ela não foi engolida, nem um pedaço, não conseguia, travou totalmente a minha garganta. E eu fui louvando ao Senhor, conversando com Deus, até chegar em Fortaleza e no mesmo dia iniciar meu tratamento. Cheguei, dei entrada no hospital regional. Na hora que eu cheguei no hospital, o doutor Leonardo já tinha ligado para a amiga dele, hematologista, que trabalha no hospital regional da Unimed. Ela já tinha avisado aos hematologistas de plantão, já estavam me esperando e era grave, muito grave, que eu cheguei pela emergência e quando fui para a emergência, eu percebi todo um movimento de cuidado de afastando todos os outros pacientes, tentando me deixar numa área de isolamento. Ainda no dia 3, dei entrada pela emergência, me colocaram num isolamento, tentaram providenciar um quartinho de isolamento. E aí uma médica muito jovem entrou e disse, você tem câncer, o seu câncer é uma leucemia e você vai fazer exames mais profundos da medula para descobrir qual é o tipo de leucemia. Você inicia
Ainda que não sabendo qual o tipo de leucemia, você vai iniciar ainda hoje o tratamento precoce, que é um tratamento com atra, um medicamento aí novo, revolucionário, que estão sendo tratadas as leucemias, e você vai fazer novos exames. E aí eu fiquei muito, né? Falou dessa forma bem natural, assim, não disse assim, eu preciso dar uma notícia. A gente imagina cenas de novela que a gente assiste, sente aqui, eu vou lhe dar uma notícia. Não, ela entrou e disse, você tem câncer, você tem leucemia, você vai começar ainda hoje o Não tratamento. teve nenhum filtro. Né? Ela chegou e jogou a informação desse jeito lá no quarto, e assim foi. E aí, quando eu já subi já para o quarto para internar, aí eu fui entendendo a gravidade. 100% de isolamento, as pessoas todas paramentadas do pé à cabeça, acompanhante para ficar comigo tinha que fazer um bocado de exame para poder entrar. E aí eu fui entendendo, ainda naquele dia, quando as coisas foram se desdobrando, que era algo muito sério, que eu estava numa situação que ia requerer muitos e muitos cuidados, e eu estava num estado muito grave, porque eu demorei muito para ir cuidar. Minha leucemia era uma leucemia aguda, que eu precisei iniciar no mesmo dia o tratamento e que um dia para mim fazia toda a diferença. Logo na hora que eu entrei, já fui para 3 transfusões, né? Transfudi hemácias, plaquetas e acho que CRIO o nome, uma que eu inclusive tive reação alérgica a ela. Então tive que imediatamente ir para a transfusão, imediatamente iniciar com a medicação e o tipo de leucemia eu só ia saber quando saísse o resultado do exame, que era o mielograma. Mas o meu estado é que era muito grave. Eu cheguei em um estado em que eu não sei como. A médica, quando foi me visitar, ela disse: eu não sei como você estava andando. Eu disse, doutor, mas o que poderia ter acontecido comigo? Depois, né? Ficou sendo minha médica, eu fiquei com. Por exemplo, eu não tendo ido fazer meu exame, tendo ficado lá vivendo a minha vida como se eu não tivesse sentindo esse monte de sintoma. Ela disse, você poderia ter tido uma falência múltipla de órgãos, você podia ter tido uma grande hemorragia que não tivesse qualquer corte em mim, teria sido uma grande hemorragia, eu não teria conseguido, por exemplo, chegar ao hospital de referência para poder tratar. Poderia ter morrido de uma hemorragia, por exemplo, né? Uma parada cardíaca, que eu já não tinha mais as minhas funções, os meus órgãos já não cumpriam mais com as funções deles como deveriam por conta do problema de saúde muito agravado, porque as células do meu sangue, eu nem gosto de falar em termos técnicos para não cometer gafe, mas assim, em uma linguagem popular, a célula do meu sangue não amadurecia mais. Então, eu não tinha mais células maduras. Todas as minhas células, elas existiam e não amadureciam, ficavam como se fossem células crianças. Então, eu poderia ter tido uma parada cardíaca, uma hemorragia a qualquer momento, e quando eu cheguei lá, eu fui imediatamente para esse tratamento de fazer muitas transfusões, e fazia a transfusão no outro dia, ao invés do meu resultado dos meus hemogramas melhorarem, eles estavam ainda piores. Fazia mais 2, 3 transfusões, no outro dia ainda piores, e no outro dia ainda piores. E só depois de 14 dias eu comecei a apresentar melhoras, já com químio, com tudo. Eu em tratamento, porque o caso já tinha passado tanto tempo e ela era tão agressiva que ainda que em tratamento desde o primeiro dia, só depois do 14º dia, eu comecei a apresentar alguma melhora. E durante esses 14 dias, eu já vi você falando que você não teve medo de morrer. Você Não. citou isso diversas vezes. Mas durante esses 14 dias, você tinha acesso, logicamente, a essas informações, né? Que não tinha avanço, não evoluía para melhora. O que você pensava? O meu único medo, você diz, Patrícia, você não tinha medo? Porque você está num leito de hospital, em isolamento total, você não tem contato com as pessoas, você deixou o seu filho. Minha única assombração, temor, agonia, né, que realmente tirava a minha paz, o meu estado de paz que eu tentava manter, o meu autocontrole, era pensar que em algum momento eu poderia não estar quando os meus filhos precisassem de mim. Só pensava nos meus filhos, Adriana, só pensava neles. Eles eram a minha maior preocupação e a minha maior fonte de inspiração. Era a minha maior força motriz para me fazer lutar pela vida. Eu não pensava, poxa, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, não estarei mais aqui em tal evento, não estarei mais aqui. Poxa, pode chegar aqui o final do ano, eu só pensava nos meus filhos. Meu Deus,
permita que eu possa estar com os meus filhos quando eles precisarem de mim. Meus filhos, por exemplo, tiveram vários probleminhas de saúde enquanto eu estava doente. Eu nunca soube de nenhum deles, graças a Deus. Não teria conseguido lidar com isso, saber disso, saber que o meu filho está com febre, saber que o meu filho adoeceu do ouvido, sabe? E eu não estar lá para cuidar deles era algo que realmente. E aí, quando vinha esse sentimento muito forte, que aí eu chorava muito, ficava mesmo numa situação difícil de ver mesmo. Aí eu me apegava mais e mais e mais e mais forte com Deus, pedia ao Senhor, Senhor, tira esse pensamento do meu coração, eu vou ficar bem, eu vou ficar boa, eu vou voltar para casa, eu vou cuidar dos meus filhos. Só me desalentava quando eu pensava que existia essa possibilidade de não estar quando os meus pequenos precisassem de mim. Eu tenho alguns amigos que, infelizmente, tiveram essa infância sem mãe, e eu sempre me lembrava muito deles e pensando, meu Deus, meu filho passar por uma coisa dessa, chegar na festa das mães, cadê a sua mãe? E eu passei o dia das mães, Então nossa, você pensou que poderia morrer. eu só me desalentava pensando que em algo desse tipo acontecer com os meus filhos, mas eu tinha dentro de mim muito forte a certeza de fé, convicção de fé de que eu ia voltar para casa. E quando começaram a serem informados os exames que apresentavam melhora, como é que você se sentiu? Ah, é resposta de Deus. Todos os dias eu perguntava, todos os dias a enfermeira entrava para dar a notícia, todos os dias a médica visitava. Até mais de uma vez no dia, porque tinha essas oscilações, né? Melhora, piora, melhora, piora. E aí, quando finalmente começou, as minhas plaquetas começaram a se sustentar, que não estava tendo baixa, né? O primeiro resultado que eu considero como melhora foi ela não cair. Pronto, eu tomei plaqueta, apresentei um resultado de tantas mil plaquetas e no outro dia ela não caiu, ela pelo menos ficou com um número parecido, já era um resultado que para mim já era uma felicidade. E aí era só resposta de Deus. Eu ficava dando glórias a Deus e sabendo a resposta, é o Senhor que está cuidando. Eu encarei o meu tratamento todo como um protocolo a seguir. A minha cura foi decretada pelo Senhor. Eu dentro do meu carro, vindo para Fortaleza, eu conversando com Deus e o Senhor colocando a certeza: você vai, minha filha, mas você volta para sua casa. E aí isso falava muito forte dentro de mim, muito, 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 muito forte. Eu tive inclusive no meu testemunho, no culto, eu contei sobre isso, de que eu tive um entendimento errado em relação a um sinal que eu recebi, porque quando eu soube, Adriano, quando eu vi, e foi dentro desses 14 dias, todo aquele movimento da minha cidade, até de cidades vizinhas, pessoas que nem me conheciam pessoalmente, né? Nunca tinha tido contato, mas em oração fervorosa, né? Rogando, fazendo promessas, pedindo a Deus, rogando a todos os santos, que eu pudesse voltar para minha casa, para ficar com os meus filhos, para o meu trabalho, para o meu marido, para a minha família. Quando eu vi, eu entendi, era esse o propósito, Senhor. Se eu nasci para isso, que coisa linda, um verdadeiro grande milagre de pessoas, independente de política. E você sabe que a política ela junta, mas ela também separa muito, Sim. né? De uma forma muito radical até. Mas independente de política, as pessoas se uniram para pedir a Deus. Uma cidade clamando de joelhos, pedindo ao Senhor: Senhor, nos escuta, traz a Patrícia de volta. E aí, quando eu vi isso, eu fui extremamente tocada por isso. E aí eu senti que era esse propósito. E aí eu mergulhei nesse pensamento e passei uma noite toda chorando, pedindo ao Senhor que me desse entendimento para conviver com isso bem e fazer minha partida bem e estar bem para fazer bem a quem estivesse comigo e deixar mensagens positivas para as pessoas que me amam tanto e a minha família entendessem que se era o propósito de Deus, era o propósito de Deus. E aí passei a noite toda em oração falando com Deus sobre isso, para me fazer ficar bem entendendo isso, que era o propósito do Senhor para a minha vida e que eu fosse partir deixando só coisas boas, não fosse me lamentar, não fosse e me preparando muito. E aí, ao amanhecer do dia, o Nonato foi mais cedo do que o que era de costume, ele conseguiu
furar os bloqueios da Unimed para poder conseguir me visitar. Conseguiu me visitar e quando ele chegou lá, ele derramou-se na palavra do Senhor, com passagens e mais passagens bíblicas, com um livro atrás do outro, uma mensagem atrás do outro, falando lindamente sobre as histórias onde se clamou, se pediu, se orou e o Senhor atendeu aos clamores. E aí eu imediatamente entendi, é para me clamar, pedir, implorar a Deus para me continuar viva, para me terminar de criar os meus filhos. Pronto, virou uma chavinha, foi uma noite muito difícil e amanheceu o dia conforme diz a palavra do Senhor. O Senhor foi e enviou o seu filho amado Nonatinho para me dar essa palavra, para encher o meu coração de fé, de esperança e levar a palavra do próprio Deus, né? Lendo a Bíblia, uma passagem bíblica atrás da outra. E aí ali o Senhor falou comigo diretamente, o Espírito Santo, uma presença acolhedora naquele quarto de hospital, um quarto gelado como uma geladeira, e eu senti quente, abraçada, cuidada por Deus naquele momento, e aí recebi no meu coração: eu vou clamar com todas as minhas forças, e o exército de Deus que se levantou para clamar comigo vão fazer chegar ao coração do Pai esse pedido, e o Senhor vai derramar graça sobre a minha vida. E eu acreditei nisso tanto, 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 acreditei com todas as minhas forças, que eu ficava me perguntando: quando será que eu vou sair? Porque eu tinha certeza que eu ia sair. Para mim era a coisa mais certa do mundo. Quando é que eu vou sair? Quando é que vai para casa? Quando é que vai terminar aqui? E só esperando o dia de sair, porque não era dúvida, era certeza. O próprio Senhor me disse, né? Eu fui agraciada por isso, porque quantas pessoas não passam por esse problema e sentem um vazio, uma ausência de resposta, dúvida, e essa dúvida não veio para o meu coração. Às vezes em que ela chegou em forma de medo de deixar os meus filhos. Quem tem filho sabe o que significa. É um medo que é aterrorizador. Mas é o Senhor me dizendo, com as próprias palavras dele, através do Nonato, acalmou em definitivo meu coração, e desse dia em diante, nada, absolutamente nada, me tirou mais. E eu passei por coisas muito difíceis. Esse dia já estava com quanto tempo que você estava internada? Esse dia foi dentro dos 14 dias. Eu tenho anotado direitinho. Eu fiz vídeos diários. Eu sou muito ruim com datas, não memorizo datas assim de mês, mas eu fiz um vídeo diário. Depois eu quero escrever o meu testemunho direitinho para publicar, mas isso foi dentro dos meus 14 dias. Que foram os mais difíceis para você? Muito difícil. Foram muitas intercorrências, eu tive reações alérgicas, eu tive uma embolia pulmonar com derrame pleural, que foi a pior coisa, assim, que quando a pessoa diz: fulano teve uma embolia pulmonar. Meu Deus do céu, não queira nem saber o que é isso. Fiquei muito mal mesmo nesse dia que eu tive, e foi uma reação alérgica, foi em uma das minhas transfusões, eu tive, depois tive outra reação alérgica ao próprio antialérgico, acho que foi dado com muita rapidez. Eu tive. Esses 14 dias foram. Porque depois dos 14 dias, eu costumo dizer que eu estava anestesiada. Você diz assim: Patrícia, agora vamos fazer 3 acessos de uma vez, olhar ali, virar ali para o outro lado, que vai enfiar 3 agulhas. Nada mais, sabe? Eu tava. Gente, não dá para acontecer nada pior do que isso aqui, não, então, bora. Para onde me chamavam, dentro desses 14 dias, eu fui fazer uma tomografia com contraste. A abençoada do Senhor colocou o contraste fora da veia. Você não queira saber. Uma dor que talvez a pessoa arranque o braço seja mais ou menos daquele jeito ali. E ficou a bolsa de contraste aqui por fora, e isso fez o meu braço ficar todo preto. Foi um negócio bem. Então, assim, foram 14 dias de pesado. Mas eu estava na certeza de que era o processo. E para você viver o milagre, você tem que suportar o processo. Como é que eu ia chegar do outro lado se eu não suportasse o processo? Aí eu suportei leve, feliz. O povo entrava no meu quarto, as técnicas de enfermagem, enfermeiro, médico, e dizia: pronto, essa aí é a receita do sucesso. É você estar bem, você tá confortável com a sua situação. É bom estar no hospital? Não.
É bom estar com 2, 3 acessos ao mesmo tempo? Um acesso aqui no pescoço, um no braço, outro no outro? Porque um tem que transfundir, um tem que tomar a medicação normal, o outro tem que tomar a quimioterapia. Não é fácil. Você está com 2 braços imobilizados e outro acesso no seu pescoço. Não é difícil, né? Você precisa ir no banheiro, você precisa... Então, é muito difícil. Mas eu não ficava triste com aquilo, porque eu vivi como sendo o processo. Eu só vou vencer se eu passar por isso, então eu vou passar por isso da melhor forma possível. Então era sorrindo, era respirando fundo para passar pelas coisas difíceis, mas não me abative de ficar super mal. O sorriso teimoso ele sempre vinha.